Bom dia a todos, mais uma vez. Então, nós vamos agora iniciar o nosso culto. Vamos ouvir um hino e depois faremos duas orações. Eu posso fazer a primeira e a nossa mensageira, nossa amiga Renatinha, faz a segunda. Tá certo. Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra. Amém, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino
Amém. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos renovou, nos restaurou, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, com um amor que nós não podemos compreender. Nós queremos agora, nesse momento, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas faltas. Queremos pedir também, Senhor, a tua presença, a unção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja conosco aqui presente na sala da consagração. Unja-nos, Senhor, com teu poder. Só pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, que nós podemos compreender a tua palavra, que nós podemos viver o que aprendemos aqui. Eu peço uma bênção especial para a tua serva, tua filha Renatinha, nossa amiga que aqui está, Senhor, que aceitou o teu convite para vir partilhar conosco a mensagem nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando o lar dela, que o Senhor continue abençoando essa tua filha que tem sempre se disposto nas tuas mãos. Ó Pai querido, envia os teus santos anjos também para se assentarem ao nosso lado, Pai. Vivemos tempos difíceis de conflito, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. O Senhor prometeu nos dar provisão para esse tempo e por isso nós estamos felizes. Pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados e também que o Senhor traga aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram, que aqui ainda não chegaram, que o Senhor possa estar com cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Senhor, continuando em tua presença, queremos colocar em tuas mãos os nossos propósitos, queremos colocar em tuas mãos a nossa vida, que os teus planos para o dia de hoje sejam cumpridos na vida de cada um aqui, na vida dos teus filhos que te servem, mas ainda não conseguem depositar a confiança que eles têm, a fé em tuas mãos, Senhor. Não é uma prática fácil, mas todo bom cristão, todo aquele que crê, um dia vai aprender a se entregar ao Senhor. De coração, mente e corpo. Nos ajude, Senhor, a ser esses filhos teus que já compreendem o que é uma entrega, já compreendem e aceitam e praticam a tua vontade na vida de cada um. Que sejamos como uma luz que não tem como se esconder embaixo de um tapete. Uma luz no topo da montanha, ela brilha como um farol para guiar outras pessoas pelo caminho certo. Nos ajude, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas batalhas diárias contra o nosso mau caráter e contra o mal que chegar até nós. Mas que possamos combater como Cristo. Em nome e por amor de Jesus é o que eu te peço. Agradeço desde já suas bênçãos derramadas. Amém. Amém. Natinha, que o Espírito Santo se revele a nós através da sua voz. Deus te abençoe, amiga. Amém, amém. Bom dia, minhas irmãs, como vocês estão? Quanto tempo? Eu confesso que eu achei que eu não fosse conseguir estar aqui, mas como Deus ele nos restaura e é dele a obra, a gente não precisa temer, a gente só precisa confiar. Porque se a gente confiar nas nossas próprias forças, realmente a gente não vai a lugar nenhum. E ontem eu cheguei em casa bem tarde, meus dias têm sido muito corridos, a gente está fazendo a semana de oração do Ministério da Mulher aqui,
Eu estou sendo evangelista da minha igreja e sábado a gente acordou bem cedo, né, para ir para a igreja. A minha família tá meio adoentada, meu filho, meu esposo e a minha filha. Mas e eu fui para a igreja. Quando eu voltei já era mais de 8 horas. Fui ajudar minha mãe a fazer outras coisas que não consegui dormir. E ontem eu passei o dia inteiro também num treinamento de desbravador. Cheguei em casa, já era mais de 10. E eu confesso para vocês que quando eu fui, eu tava fazendo outras coisas, eu falei assim, Senhor, quando é mesmo que eu tenho que pregar na sala? E aí a Júnia me responde. A Júnia me manda uma mensagem falando, amiga, você tá lembrando que é você amanhã, né? Aí eu falei, tô lembrando, agora eu tô. Mas eu tinha perguntado para Jesus, louvado seja Deus, e eu achei que eu não fosse ser capaz de estar aqui hoje. Mas a obra é para Ele e eu não tive um pingo de coragem de falar para a Júnia nada disso. Eu tô falando agora, ela tá sabendo agora. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, que às vezes a gente vai se sentir tentado a desanimar pelo cansaço. Mas o ânimo que Deus nos traz quando a gente trabalha para Ele é muito, muito, muito recompensador. E hoje eu estou restaurada para a honra e glória do Senhor. Não sei como, na verdade eu sei, né? Foi Deus, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E a minha mensagem de hoje tem sido objeto de oração constante, sabe? Porque estamos vivendo tempos em que muita gente não tem coragem de se posicionar. Muita gente, eu digo os cristãos, né? Porque o mundo, ele tá se posicionando. O mundo, as pessoas com princípios torpes, elas têm se posicionado. E seria motivo de vergonha para mim, né? Aos meus olhos. E aqui eu vou citar a minha irmã, por exemplo. Não, vou citar uma pessoa que todo mundo conhece. A Anitta. O que vocês acham dos princípios que ela pode levantar a mão aqui quem quiser falar, viu? Eu gosto de interagir porque tá cedo e eu não quero ninguém dormindo, viu? A mensagem é importante. O que vocês acham de quando você ouve uma declaração no jornal? Porque a declaração que eu ouvi foi em rede nacional, em um jornal público, que as várias coisas que ela defende o poliganismo, ela defende um relacionamento aberto, o que sai da boca dela me remete à depravação, idolatria, amor a si própria. E eu teria vergonha, sabe, de defender princípios assim. E o que vocês acham? Vocês teriam coragem de defender coisas desse tipo? Defender as feministas, vão pra rua com o peito aberto, né, nuas, defendendo coisas que... Será que você teria coragem? Pode falar, Miriam. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho interessante. A gente tem que ter posição. Interessante. A Anitta, ela abre a boca para falar muito, só fala besteira, né? Não sai nada de útil da boca de Anitta. E o que ela defende é o que ela acredita, é o que é interessante para ela. Ela defende aí homossexualismo, práticas homossexuais, ela é contra a família, tudo, e toda a depravação que ela defende é coisa que ela vive.
Então, Exatamente. eu creio que a gente deve defender aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, né? A gente tem que ter posição em Uhum. tudo. Se a gente não tem, eu não sou nem de lá nem de cá, não sou de direita nem de esquerda, eu não sou nem de Deus, mas eu também não sou do diabo. A gente é, Uhum. porque se Exatamente. você está em cima do muro, o muro é do diabo. Exatamente. Obrigada, Miriam, pela sua participação, viu? E é exatamente isso, irmãos. Exatamente isso. E o verso bíblico, eu vou abrir várias vezes a Bíblia aqui com vocês, mas se baseiem. Se vocês quiserem anotar, é bom, viu? Para depois vocês irem meditando nesses versos, o que que eles dizem para você, como que eles podem mudar você. Porque ontem eu falei isso na minha mensagem. As letras da Bíblia, elas não mudam ninguém. Quem muda é o autor dela. Então, se a Bíblia, se o que você lê, medita, estuda, não fizer sentido para você e você não tiver essa prática, você não tiver decidido a obedecer o que está aqui, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas Elias, lá em 1 Reis 18, do verso 16 ao 40, eu vou ler só alguns trechos para que a gente ganhe tempo. Ali a gente sabe que Elias estava no Monte Carmelo diante de inúmeros, centenas de profetas de Baal. Ele não era mais um na multidão. Ele entendia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele vinha, ao Deus que ele servia. Ele, assim como o rei Acabe, que era do povo de Deus, ele também tinha aprendido a mesma coisa que Acabe tinha aprendido. Ele sabia quem era o rei, só que ele se posicionou. A diferença é que Elias se posicionou diante de tanta maldade, depravação. Irmãos, por que eu estou falando de Elias? Porque Elias, ele é tido como o profeta que restaurou os altares de Deus, que restaurou a verdade, que trouxe o povo de volta à sanidade, à razão de reconhecer um Deus que cuidava deles, que dava tudo, que aquele Deus que Elias servia era o Deus que cessou as chuvas. Não choveu durante 3 anos e meio. E só depois que Elias se posicionou é que ele realmente, que Deus foi visto através da atitude dele. E aqui a gente vê, né, várias vezes os profetas de Baal e o povo em volta olhando para ver o que ia acontecer, sendo que a posição de todo aquele povo era adorar a Baal como aqueles profetas estavam fazendo. Mas aqui no verso 27 do capítulo 18 de 1 Reis fala: ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia Elias, né? Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Irmãos, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: você já reparou que todas essas pessoas que defendem contra a Bíblia, né, defendem princípios antibíblicos, eles parecem estar anestesiados
com o pecado. Nada é mal. Nada é mal. O mundo está de um jeito tão estranho que eu já ouvi gente defendendo. Eu não sei se o caso eu nem vou citar isso aqui, nem vale a pena. Mas o mundo está estranho demais, defendendo práticas que Deus já deixou claro. A família é para ser homem e mulher. Eu não estou dizendo só de homossexualismo. Eu estou dizendo de poligamia também. E a gente já vê os resultados desastrosos que a Bíblia nos conta. Ana e Penina, Jacó, vários desses a gente pode citar aqui, mas não é esse o ponto. A tristeza que tem me dado é ouvir de cristãos dentro da igreja defenderem que cada um faz o que quer. Mas, irmãos, se eu perder o meu posicionamento, sabe o que vai acontecer? Vamos abrir em Atos. Abra aí, rapidinho. Em Atos capítulo 20, verso 26 e 27. Olha só o que Deus fala. Se eu não tiver o meu posicionamento a favor da verdade, eu posso ser culpada do pecado do outro, né? Que eu estou vendo e não estou fazendo nada a respeito. Verso 26 do capítulo 20 de Atos. Fala assim. Não, vou ler a partir do 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de clamar a vocês por toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, as pessoas ao nosso redor, aqueles ao qual a gente pode fazer algo, e se imediatamente a gente não puder falar, que a gente ore para que Deus abra o coração dela, para que tenha uma abertura, para que nós possamos ajudá-la. Não olhe para o seu irmão que está tendo uma prática ruim com olhos de desdém ou de que você é superior porque você não pensa daquele jeito e você sabe que ele está pensando de uma forma errada. Não é assim que a gente faz as coisas. Não foi assim que Jesus olhou para nós. Mas olhe com um olhar de misericórdia e peça a Deus também para mostrar a você se você está realmente com a verdade. Busque a Deus antes de falar com alguém, busque a Deus e veja se realmente as práticas daquela pessoa tá errada ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu vou manter acesa aqui, né, o candelabro do santuário e vou contar um testemunho. Eu congrego agora numa igreja onde eu nunca vi uma divisão tão grande. Parece Romeu e Julieta, sabe? Que é famoso, guerra entre famílias. E o negócio é feio, irmãos, feio. A gente foi desenvolvendo amizade, né? Com uma dessas famílias, uma família maravilhosa, incrível, bondosa, mas com o decorrer dos anos, né,
Os irmãos foram cada vez mais se afastando um do outro, uma família de outra, e chegou a um ponto que, por a gente desenvolver amizade com uma das famílias, a outra começou a ignorar a gente, começou a perseguir, e eu comecei a ficar incomodada com isso, sabe? Algumas práticas dentro da igreja, exaltando muito mais as regras da igreja, andando com um manual embaixo do braço para poder acusar os outros irmãos que estão na liderança. E aí eu comecei a ficar tão incomodada, e o problema era meu? É comigo a briga? Não, não era comigo, não é comigo. Na verdade, é entre Cristo e Satanás, e essas pessoas estão levando muito ao pessoal. E eu tomei uma atitude, eu já estou morando aqui há 1 ano e pouquinho. Eu tomei a atitude, irmãos, de orar pelas 2 famílias, mas eu precisei me posicionar. Eu conversei com todas as partes, cada uma no seu momento, mas eu conversei com todas as partes. Eu falei assim, esse papel não é o papel de Cristo. Chegou ao ponto de você se vender, mentir, para apoiar um lado que está errado. E aí a pessoa desconversou, e eu falei assim, olha, o meu propósito aqui não é mostrar para você o seu pecado e falar que você está errado simplesmente. Mas eu peguei a Bíblia, eu peguei Espírito de Profecia, eu peguei vários textos onde eu consegui mostrar para a pessoa, com muito amor, que eu tenho por ela, por ser meu irmão, e eu vou compartilhar do mesmo céu. E eu falei, meu irmão, por favor, abre seus olhos. Você não está se posicionando ao lado de Cristo. A atitude que você tem tomado aqui é uma atitude contra. Porque como você vai chamar pessoas que conhecem você e sabem dessa rivalidade que você tem, você dá estudo bíblico para essa pessoa, quando chegar no estudo do batismo, como você acha que essa pessoa vai te responder? Um sim. Como essa pessoa vai responder um sim para Jesus, que esse Jesus que você diz que segue não consegue te transformar? Elias, ele teve um posicionamento, ele conseguiu abrir os olhos daquele povo porque ele foi firme. Talvez nós não estejamos sendo firmes o suficiente porque não estamos tendo comunhão suficiente com Deus, para saber qual é a vontade dele, para você não ir com o mundo, não ser levado com o mundo. O que esses irmãos têm defendido? Que se e aí entra uma questão ainda pior, política dentro da igreja, agravou ainda mais o problema, né? E aí um lado defende a esquerda, outro defende a direita, e fica um inferno. Se eles, e o que eu falei para eles, olha, se vocês estudarem as escrituras, a gente não deve tomar partido de ninguém. Nosso presidente, o nosso salvador é Cristo. E ele tem regido. Ele, mesmo que seja falho, ele tem escolhido os nossos governantes. E se você tivesse um conhecimento da palavra de Deus, você saberia que a gente deve respeito a essas pessoas também, porque foram colocadas lá por Deus. Irmãos, não é fácil, muitas vezes, tomar um posicionamento. Eu me tremo inteira, dos pés à cabeça. Mas eu me tremo muito mais diante do meu Senhor de saber que eu não estou fazendo o que eu deveria. Alertando os meus irmãos, porque muitas vezes eles não entendem o que eles estão fazendo. Uma parte deles entendeu, a outra tomou mais raiva ainda de mim.
Mas eu não estou preocupada se eles estão com raiva de mim, eu estou preocupada se eles estão ouvindo a voz de Deus. E ontem, durante a, 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 a mensagem da noite, né, de ontem, eu pude perceber ainda mais claro que o que eu falei trancou ainda mais o coração daquela pessoa, mas você não tem que ter medo disso. Sabe por quê? Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 18, verso 21. Bem rapidinho, que eu já tô acabando aqui meu tempo, né? Vou ficar de olho no tempo. Êxodo, capítulo 18, verso 21. Quem foram as pessoas escolhidas? Qual foi o conselho que Jetro, que era sogro de Moisés, deu para Moisés? Qual foi o tipo de pessoa que ele escolheu para ser líder na casa de Deus? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aqui o verso 21 fala assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Irmãos, qual foi o tipo de pessoa que Jetro disse para Moisés escolher? Pessoas que se vendem pelos seus próprios pensamentos, covardes, que não têm coragem de chamar a atenção do povo, pessoas com práticas duvidosas, com uma moral baixa, que sejam maus e não sejam capazes de julgar uma causa com justiça? Não. São homens capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança. E eu posso ver cada uma dessas pessoas que têm tratado a causa de Deus como um poder absoluto, sendo tiradas do poder, né? Somos todos voluntários dentro da igreja, não sei que poder é esse que tem gente que encontra, mas ainda assim usam como se fosse uma arma o cargo que tem dentro da igreja para atingir outros. E isso é triste e vergonhoso, porque a obra não é deles, é de Deus. A obra não é nossa. Ellen White falou certa vez que precisam de homens. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. A consciência seja tão fiel ao dever. Qual o nosso dever, irmãos? É trazer luz ao mundo. Nosso dever é só esse. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, esses homens não se abalam, permanecem firmes e fiéis até o fim, até a morte. E é lindo, né? Eu já estou aqui terminando a minha mensagem. É lindo, é lindo lembrar do que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do 7 a 8. O que fala lá? Alguém lembra? Alguém sabe de cor? Não? Então, abram a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4.
2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Seremos como Paulo, que guardaremos a carreira, guardaremos a fé, completaremos a carreira e guardaremos a fé. Custe o que custar, irmãos. Sejam firmes nos seus princípios, sejam como Cristo, mesmo que pessoas possam se afastar de você por causa disso. E quem me conhece bem sabe que eu não consigo ficar com um problema engasgado. Eu não consigo ficar calada diante de uma situação que eu vejo que eu poderia resolver alguma coisa. Se você tiver algum problema com alguém, primeiro, dê um tempo. Você não precisa resolver tudo de uma hora para outra, mas dê um tempo. Ore, jejue. Peça a Deus para mostrar quem você é primeiro, porque ninguém é 100% certo. E depois, sente com seu irmão, acerte as coisas, seja sincero, verdadeiro. Não deixe nenhuma brecha para que o inimigo trabalhe. Mas também, se você precisar advertir o seu irmão sobre práticas que ele está possivelmente se desviando da palavra de Deus, sente com ele e converse, irmão. Seja luz. Mas antes, peça a Deus para mostrar quem você é, para que você chegue até o seu irmão com muita humildade, muito amor, e diga: irmão, eu não gostei que você fez assim, ou talvez essa sua prática aqui está errada, está contra o que a palavra de Deus diz. Mas tenha posicionamento, seja firme. E eu demorei muito para conseguir esse posicionamento, porque eu sou sanguínea, né, e melancólica, e a minha tendência é deixar para lá. E eu sofri muito, porque eu não estava sendo quem eu era. Eu não estava mostrando Cristo. Mas eu só consegui mudar esse meu jeito de falar, de me posicionar, porque eu tenho mais amor a Deus do que a mim mesmo. Em certas coisas, né? Porque ainda preciso me entregar cada dia mais, porque a nossa luz é como a aurora, vai brilhando cada dia mais até que seja dia perfeito. E eu quero que um dia Jesus olhe para mim e fale assim: minha filha, hoje você está brilhando por mim. Brilhe por Jesus. Haja como ele agiria. Faça o que ele faria. Ele deve ser o seu mestre, o seu guia. E Jesus, quando ele precisou ser firme, ele foi firme com Nicodemos. Ele amou Nicodemos, porque quando a gente fala as coisas, aponta para as pessoas o que elas têm feito de errado, e não para os outros, não como fofoca, mas você falando diretamente para a pessoa, você está assumindo a responsabilidade de ajudá-la. Você não deve chegar a ninguém sem que você esteja disposto a ajudá-la em algum aspecto. Se a pessoa tem um mau caráter, está fazendo coisas erradas, ajude-a, mostre a ela, caminhe com ela se ela permitir, e mostre que ela está errada. Mostra qual é a vontade de Deus. E Nicodemos foi até Jesus, Jesus foi firme com ele, Jesus foi firme com os fariseus, Jesus se posicionou. Se ele não tivesse se posicionado diante de todas as tentações que Satanás colocou diante dele, ele tinha desistido. Imagina só a tortura de você saber que você vai morrer da pior morte possível. O que Satanás estava tentando ali era desfazer os princípios, mas ele era tão ligado com Deus, ele é Deus, que ele não se dobrou e ele terminou a missão dele. Ele morreu em nosso lugar.
E se você precisar morrer pelos princípios bíblicos, pelos princípios do céu, ainda assim você é um vencedor. Amém? O meu apelo hoje para você e para mim é que sejamos homens e mulheres de valor, mas que seja tudo com amor. A gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, mas a gente precisa levar tudo com amor, como Jesus falava, como Jesus era. Que Deus possa nos abençoar, nos dar coragem. E só para terminar aqui, antes, quando eu me tornei adventista, eu tinha medo de falar por que eu tinha mudado, o porquê que eu deixei certas coisas. E eu sempre tive muito medo do meu pai. Não é um medo, assim, sabe? Eu não sei explicar bem. Mas o que ele falava, eu tinha medo de me posicionar sobre o que eu pensava. E se eu não concordasse, eu somente ficava calada. Mas hoje, Deus tem me dado coragem. Sabe por quê? Não porque nasceu coragem em mim. É que nasceu e tem brotado cada vez mais o amor de Deus, um amor desse Deus aqui, que ele não mediu esforços para me salvar. E por quê? Por que eu tenho que ter vergonha de dizer quem eu sou? Por que eu pratico certas coisas? Por que eu faço ou não faço certas coisas? É porque o meu Deus me ensinou que esse é o caminho. E eu tenho me posicionado e hoje, para a honra e glória do Senhor, esse meu posicionamento está durando 10 anos, né? É um trabalho de formiguinha. Mas o meu pai tem estudado a Bíblia. E eu ouvi essa semana ele dizer para a tia do meu esposo, que também é adventista e estuda com ele, fala com ele sobre algumas coisas da Bíblia às vezes. Ele falou assim: não por mérito meu, viu, irmãos? Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas têm olhado você também. E o meu pai falou para ela assim: o meu interesse de estudar a Bíblia, Maria Rosa, é entender como a Renata consegue agir, como é que é? É como se fosse isso. Como a Renata consegue agir de certas maneiras onde eu vejo que não é ela. Ela tem mudado muito. Ela perdeu o medo. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Esse medo só saiu de mim porque eu deixei Deus entrar. O amor que eu tenho por Deus é muito maior do que o meu medo de ser excluída. Eu tinha medo de ser excluída. Que você não tenha esse medo. Que o seu amor por Jesus fale muito mais alto do que qualquer outra coisa. Mas que tudo seja com amor. E isso vai ser a primeira coisa que vai ser vista em você. A maneira que você fala, como você fala e o que você fala. E como você age. Que Deus possa nos abençoar. Nos dar um dia prazeroso. Mesmo que seja difícil, mas que Deus seja suficiente para nós. E antes de você começar o seu dia, deposite os seus desejos nas mãos de Deus e que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que lindo testemunho, que linda mensagem, amiga. Muito obrigada. Juninha? Amém. Obrigada pelo convite. Obrigada, Nós Juninha, aqui pelo agradecemos. Bom dia, Iapo. Bom dia, Renatinha. Bom dia a todos. Louvado seja Deus, porque aqui estamos e porque a sua palavra foi ministrada, né? E certamente o Espírito Santo continuará a falar conosco nesse amanhecer. Deus é muito bom.
Tá um friozinho, né? Mas nós vamos continuar. E eu gostaria de ver quem vai levantar a mãozinha para orar. Entre aqui os participantes desta manhã. Quem pode fazer a oração? Nós vamos ter 2 orações. A Ivanice já se manifestou. Mais alguém gostaria de orar? A irmã Miriam, a irmã Ana Maria, louvado seja Deus, e a irmã Terezinha. Então, nós vamos combinar aqui para nós, quanto mais oração, mais poder, né? Então, a Ivanice e a irmã Miriam, vocês vão orar agora, a irmã Ana Maria e a irmã Terezinha, vocês podem orar no final, vocês sempre ficam conosco mesmo até o final, e então nós já temos os oradores desta manhã para a honra e glória do nosso Deus. E a terceira oração, se possível, será cantada. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos então. Querido Deus e Pai, nessa hora agradecemos o Senhor por mais um momento aqui na Tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo veio falar conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelas orientações que o Senhor trouxe nesta mensagem para nos alertarmos, Senhor, de como possamos agradar o Senhor diante dos homens, diante do nosso posicionamento perante qualquer situação, Senhor. Obrigado, meu Deus, que nós possamos ser homens e mulheres corajosos para chamar o pecado pelo nome. Foi essa mensagem, Senhor, que o Senhor quis trazer para nós nesta manhã. E por meio desta mensagem, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a moldar o nosso caráter. Transforma, Senhor, aquilo que ainda não agrada, Senhor, para que assim, ó Deus, nós possamos ser testemunha do verdadeiro Evangelho aonde nós estivermos, Pai. Cura-nos, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, Pai. Querido Deus, agradeço, Senhor, pela vida, né, da nossa irmã que veio trazer a mensagem. Mulher, Senhor, corajosa, que o Senhor continue dando a ela esse espírito, ó Deus, de sabedoria, de denunciar mesmo, Senhor, com ousadia, com coragem, e defender, Senhor, os seus direitos, Pai. Não os direitos dela humana, mas os direitos do céu. O direito, Senhor, que o Senhor vem trazer para cada um de nós, Pai. Que nós não viemos a esconder esse direito e essa verdade. Pai Santo, que cada um de nós possamos hoje, nesta manhã, ter aprendido, ó Deus, com esta mensagem. Que nós possamos ter sabedoria ao ver as coisas, ó Deus, que não estiver conforme a Tua palavra, que nós possamos ter sabedoria para falar, Senhor, porque a Tua palavra vem nos exortando nesta manhã, porque o próprio Cristo, Senhor, denunciava as coisas erradas dentro do Teu templo, Pai, mas que o Senhor nos conceda o dom do amor para que nós possamos falar. E antes de ir falar, Senhor, que o Senhor trouxe também para nós, que antes de ir, que nós possamos examinar a nós mesmos e que nós possamos buscar diante da Tua palavra a sabedoria para que nós possamos falar com nossos irmãos e conosco mesmo, Pai. Obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa que o Senhor veio trazer para nós de alerta, Senhor. E aqui, ó Deus, que nós não viemos a conformar com as coisas deste mundo, Pai. Que o Senhor continue usando a Renata, Senhor, aonde ela estiver, que ela possa ter a docilidade, a amabilidade, Senhor, para que assim ela possa estar conduzindo, ó Deus, aqueles que forem da sua responsabilidade. Ensina cada um de nós também, Senhor, ter esse dom, esse amor para falar com nossos irmãos, com aqueles que estiverem à nossa volta, Pai. Capacita cada um de nós. Livra-nos, Senhor, do auto-julgamento e da justiça própria, Senhor.
Que tudo que nós formos fazer, Senhor, que seja para engrandecimento e honra do teu santo nome. Nós, nesta manhã, Senhor, eu agradeço mais uma vez por mais um ensinamento que o Senhor veio trazer para nós. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós oramos e agradecemos o Senhor por tão grande mensagem o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos acordar, por falar conosco, por podermos te ouvir. Que bom é ouvir a tua voz, meu Deus. Que bom é podermos olhar para nós e vermos o quão falhos somos e como precisamos de ti. Como eu preciso de ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por não desistir de mim, de nenhuma de nós e de nós que aqui está. Obrigado por sondar o nosso coração, a nossa vida e ver aquilo que precisamos. Senhor, temos o espírito de Elias. O Senhor diz que os covardes estão entrando no reino do céu. O Senhor não me deu espírito de covardia, não deu espírito de covardia a nenhum de nós que aqui está. Dê-nos coragem, Senhor. E mesmo se formos perder algumas amizades, alguns relacionamentos, ajude-nos, ó Deus. Dê-nos disposição, Pai. Não nos deixe prostrados, Senhor. Eu desejo do meu coração, ó Pai, ser uma atalaia como todos nós que aqui estamos. E ajude também os nossos irmãos a nos alertar também como atalaias. Quando verem algo de errado em nossa vida, seja no falar, seja no comportamento, seja no vestir. Que nós, com o espírito de mansidão, saibamos ouvir e ajude-nos a praticar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Ouve, Senhor, nosso clamor, e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, amém, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, minhas irmãs, também pelas orações, pela disposição. E agora nós vamos para os momentos das considerações. E eu tenho aqui a irmã Miriam, permanece com a mãozinha levantada. Você gostaria de falar, irmã Miriam? Eu gostaria, primeiro, pedir desculpas, né? Eu não sou de ficar chorando em oração, não, tá, gente? Me perdoe. Louvado seja Deus, minha irmã. Seja muito bem-vinda, que o Espírito Santo continue a manifestar em sua vida. E isso não é sinal de vergonha aqui, não. Nós estamos entre irmãos e que o Espírito Santo continue falando convosco e conosco. Em nome Amém. de Jesus. Eu não tenho espírito de covardia, eu nunca tive, muito pelo contrário, né? Mas quando eu vim de uma outra igreja, já contei aqui,
Eu quis que Deus fizesse em mim uma transformação total. Eu não queria ser aquela Miriam. Se vocês veem fotos minhas de antigamente, vocês ficam horrorizados. Não é possível ser a mesma pessoa. Mas Deus colocou no meu coração um desejo tão grande de representar Ele bem. E ontem o irmão estava pregando exatamente isso lá na igreja. Incrível, porque na igreja onde eu participo, são só mensagens, sabe? Deus é amor. A gente sabe que Deus é amor, lógico. Mas não tem uma mensagem de advertência, né? E um jovem foi pregar e passou uma mensagem tão maravilhosa falando da gente representar. E a gente dá estudo, e eu já fiz muito isso, eu dou muito estudo bíblico, que dizer assim, você não olha para ninguém na igreja, não, você olha para Jesus. E ele disse, isso é um erro. Você tem que dizer assim, olha para mim, pode olhar para mim, porque eu sou representante de Deus. E Paulo disse, né? Sede meus imitadores, eu estou imitando a Jesus. Mas alguns meses atrás, então eu sempre tive facilidade para fazer isso com muito amor, com muito carinho. Eu já enfrentei alguns problemas e tal, mas eu nunca tive relacionamento rompido com ninguém por causa de falar, né, de alertar as pessoas, porque sempre com muito carinho, sempre é jovem, adolescente que eu lidero, então eu tenho essa facilidade de acesso a ele, louvado seja Deus por isso. Mas uns meses atrás eu tomei a decisão de nunca mais falar nada com ninguém. E Deus me alertou ontem e hoje de novo, dizendo assim, não faça isso, porque a minha filha mais velha, ela está numa vaidade tão grande, queridos, tão grande. Ela está assim, não é maquiagem, mas é esmaltes, né? Que começou com uma basezinha, normalmente começa assim, uma basezinha, depois vai botando uma corzinha e tal, e daqui a pouco, quando vê, já está usando cores horrendas. A igreja onde eu participo é triste em relação a isso, a gente vê isso, é muito triste. Mas ela se aborreceu comigo, e eu falei com ela assim, nunca mais eu vou falar com você sobre isso, nunca mais. Então, eu até mandei uma mensagem, enquanto a irmã estava falando, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo, eu prometi que nunca mais eu ia falar, mas eu não posso me calar. Então, irmãos, por favor, me ajudem a orar por ela. O nome dela é Lorena, mas ela tem uma vaidade muito grande que eu não ensinei, porque eu sou uma pessoa que eu não passo tentasse na unha. E é muito triste a gente ver, assim, quando você ensinou, quando você fez aquilo, para você tirar deles, você que ensinou, né? Você comprava, mas eu nunca fiz isso para a honra e glória de Deus. Esse pecado eu não vou levar de ensinar meus filhos a vaidade. E ela está por esse caminho, queridos. Por favor, me ajudem a orar por ela, para que ela consiga me ouvir e que, pelo poder de Deus, ela consiga largar isso de lado, que ela não tinha, né? Mas de um tempo para cá ela está muito ligada à vaidade. Tá bom? Obrigada, tá, Senhor, por ter misericórdia de mim ainda e falar comigo que eu não sou covarde, nunca fui, e os covardes não vão para o céu. Deus te abençoe, tá, irmã Renata? Mais, né? Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, irmã Miriam. E nós vamos continuar orando sim, tá bom? Nós vamos anotar o nome da Lorena, e o seu nome já está aqui. Oramos por você e sua família, e agora de modo nominal, vamos continuar orando pela Lorena, que Deus realmente possa ter misericórdia, nos ajudar a lembrar, que a graça dele possa sobrevir sobre nós. E tenha certeza, minha irmã, é o nosso papel. E é assim mesmo, e dói, e a gente emociona, principalmente quando é alguém muito mais próximo de nós, porque é familiar, né? É alguém que nasceu da gente, é alguém que é parte da gente, é alguém que está totalmente linkado à nossa vida. Não tem como perder essa ligação. Os filhos, eles são parte de nós. Eles nunca vão deixar de ser, né? E como a própria Bíblia diz, né? Somos nós
as responsáveis por devolvê-los. Mas da mesma forma que a Bíblia diz isso, que devemos prestar contas a Deus, os filhos a quem Ele nos confiou, a luz menor, ou a mesma luz que é o espírito de profecia, traz para nós uma promessa. Será o último trabalho de Cristo no santuário celestial. Reclamar a Deus pelos pedidos nossos em favor dos nossos filhos. Então, mantenha-se firme, minha irmã. Vamos colaborar contigo, orando pela Lorena, mas tenha uma certeza no seu coração. Ao Senhor pertence a graça. E Ele, é Cristo Jesus, que vai salvar a Lorena, que vai, em nome de Jesus, vai te dar a graça de poder devolvê-la para Deus naquele grande dia, de poder prestar conta. Eis aqui, Senhor, a filha a quem o Senhor me confiou. Deus te abençoe. Nós temos mais mãozinhas aqui levantada. A Renatinha, seja bem-vinda, minha querida. Fique à vontade, abre o seu microfone. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Eu só queria falar para a irmã Miriam o seguinte: irmã, nossos filhos, no mundo que a gente vive hoje, é o que eu estou falando sobre ter posicionamento, ao invés de você repreendê-la, mostre quem ela é, para que ela nasceu, por que ela está aqui. Isso tem dado resultado aqui na minha casa, porque os nossos filhos estão expostos a coisas terríveis. Os jovens estão expostos a coisas terríveis. Então, tenha certeza de que a sua conduta vai falar muito mais alto do que o que você diz. No momento certo, o seu testemunho de vida, a sua maneira de educá-los, vai falar muito mais alto. Então, tenha o seu posicionamento, mas ao invés de repreendê-la, mostre para ela qual é o propósito de vida que Deus preparou para ela, e não o que o mundo espera dela, mas o que Deus espera dela. Pode ser que o resultado não seja imediato, né? Como a gente gostaria, mas tenha certeza de que o Espírito de Deus está trabalhando, porque estamos orando, a gente precisa confiar na nossa oração. E pode ter certeza que Deus ouve a oração do aflito. E não tem oração mais aflita do que uma mãe orar por um filho desviado. Isso eu tenho certeza. E lá em Apocalipse 3, verso 11, fala que para a gente reter o que a gente tem, segurar o que a gente tem, para que ninguém tome a nossa coroa, né? Lembra ela disso, tá bom? É essa a minha contribuição. Amém, amém. Muito obrigada, Renata. Deus seja louvado. Nós temos aqui a irmã Ivanice com a sua mãozinha levantada. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe e que você continue a falar o que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem. Amém, minha irmã. Bom dia a todos os irmãos. Quando a irmã mencionou lá a respeito de Anita, né? Assim, das coisas que o mundo estão expondo abertamente, né? E às vezes a gente fica assim, realmente sem um posicionamento, né? Como cristão. E a mensagem dela foi muito, assim, tocou muito em mim, né? De despertar, né? Para denunciar as coisas que às vezes as pessoas, diante do que a pessoa fala, você fica sem reação, né? Você fica com vergonha até de abrir a boca. E quando você vem para a palavra, Paulo fala, né, em Romanos capítulo 12,
verso 2, ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele vem nos falando, né, que nós não devemos conformar com o mundo que está em nossa volta, mas, pelo contrário, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, nós temos que nos posicionar mesmo diante disso e pedir sabedoria a Deus, porque a gente não sabe qual será a reação das pessoas, porque ninguém gosta de ser... É raro, né? Uma pessoa aceitar, né, como se diz, a disciplina ou apontar o que está errado. Isso é nós, seres humanos, né? Nós temos essa dificuldade de aceitação, mas aqui ele vem falando, né, que nós devemos experimentar qual será mesmo a vontade de Deus. Será que Deus, né, com certeza nós temos esse conhecimento que Deus não se agrada, né, das coisas que estão acontecendo. É por isso que Paulo vem falar: não vos conformeis com este século. Nós temos que realmente posicionar e falar, tomar posição, ou na igreja ou fora da igreja, né? Aqui, irmã, quando você fala que na igreja que você está vivendo assim, de forma que deu para entender, assim, de forma relaxadamente, né? Vivendo conforme o mundo está vivendo. E aqui um livro, né, que tem 21 dias de poder de oração, que é o Jejum de Daniel, que foi escrito pelo pastor Otoniel Ferreira, não sei se alguém do grupo conhece. Ele vem trazendo uma citação assim: a igreja é um corpo, e se um dos membros deste corpo está sofrendo, todos os outros sofrem também. Se um membro comete pecado, todo o corpo sofrerá a consequência da separação de Deus. A congregação como um todo precisa estar ciente de que é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. E se não for sinceramente confessado e abandonado, suas consequências serão desastrosas, não só para quem cometeu o pecado, mas para qualquer um que esteja associado com o pecado. O que nos leva a pensar aqui, né? Se alguém vê, aí traz a história de Acã, aqui embaixo ele traz a história, ó. Acã teve que confessar seu pecado, mas isso não livrou nem a ele, nem os seus familiares. Eles pagaram um preço muito alto pela desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, se alguém vê alguém cometendo coisas horríveis e que nós temos conhecimento, e se nós não aproximar e falar com aquela pessoa, não ter essa coragem, né, de denunciar, de chamar aos ocultas, né, não na presença de todo, mas fazer como a irmã fez, ela chamou por parte, né, os irmãos da igreja que estavam fazendo essa disputa dentro da igreja, porque nós temos a pleno conhecimento que isso não é do agrado de Deus, isso realmente não vem de Deus, e diz que esse pecado atinge não só aquela pessoa, mas comete toda a igreja, né? Sobrecai sobre toda a igreja. E a igreja, ela não prospera, que foi o caso aqui de Acã. Se alguém quiser falar mais um pouco sobre Acã, com relação a esse pecado dentro da igreja, né, que possa estar falando, né? Isso foi o que o Espírito Santo tocou em mim nesta manhã. Se nós realmente vemos algo que não esteja de acordo, não que nós teremos juízes, mas que nós possamos ter esse amor, essa sabedoria de chamar em particular e falar, porque ali todo o corpo da igreja está correndo risco, né, de estar sendo contaminado por aquele pecado. Essa é a minha consideração, irmãs. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Evanice. Mais alguém gostaria de considerar?
Eu ainda não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Ainda temos alguns minutinhos, se você quiser falar alguma coisa. Esse é o momento. Se não, nós vamos para as orações finais. E eu agradeço a Deus pela vida da mensageira de hoje. Como ela disse lá no início, eu passei um dia assim, muito cheio, e eu estava lembrando, eu tenho que orar com a mensageira de amanhã, eu preciso. E eu pensei, ela deve estar no treinamento, ela já tinha me falado também da vida que ela estava levando, assim, e graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque não há nada melhor do que ocuparmos com as coisas do alto, ocuparmos em aprender mais das coisas celestiais. E não é fácil. Não é fácil estar à frente de um ministério como o Ministério dos Bravadores, onde lidamos com o público de maior energia, nem só dentro da igreja, um público onde temos a oportunidade de evangelizar, de trabalhar com juvenis, adolescentes de todas as denominações, ou até que às vezes nem tem denominação, né? E Deus nos coloca como atalaias dele ali junto desses meninos. E louvado seja Deus por essa escolha, Renatinha. Deus te abençoe e continue a te capacitar. Muito obrigada pela mensagem. Deus também continue elevando seus pensamentos para o alto. E você sabe que o convite está sempre aberto para você estar aqui conosco, para participarmos todos os dias conosco, para continuar trazendo essas mensagens de exortação, de confiança em Deus. E que Deus te abençoe muito. Continue cuidando de você, de toda a sua família, do Saulo, da pequena Alice e do seu rapaz, já é quase um rapaz, né? Que Deus continue cuidando de vocês. A Cesiane está com a mãozinha levantada. Você gostaria de falar? Minha amiga, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Deus seja louvado. Eu só queria dizer para a Rê, né, que a gente sente muita falta dela e que foi muito gratificante ouvi-la. Nós estávamos com saudades. Um beijo, Renatinha. Amém, Cési. Amém. Deus Obrigada, Césia. Eu fico muito feliz também de ouvir você. E dá saudade, realmente, né? Mas é como a Juninha disse, aqui Deus tem novos projetos. Eu sei também que a sua rotina também voltou. Louvado seja Deus por isso. E a gente vai dando continuidade aqui e onde Deus mandar, né? Então, que sejamos luz, que sejamos bênção, onde quer que nós sejamos chamados por Ele. Eu também fico muito feliz de estar aqui. Eu também tenho saudade. Que Deus te use muito aí nessa Bahia, que você prepare tudo aí, que uma hora eu vou chegar, viu? Vem, que já está tudo ficando pronto. Beijo. Amém, amém. Deus seja louvado. A gente fica querendo estar todo mundo pertinho, né? Mas logo, logo, em nome de Jesus, estaremos todos juntos. Não vejo a hora de abraçar, de conhecer. Eu falo com a Renata, com a Iaponira e com muitas outras aqui que eu
eu só tenho vontade mesmo de abraçá-las, porque eu já sinto tão próxima delas, tão próximo, como se a gente realmente se conhecesse pessoalmente. E eu já começo a sentir isso por outras pessoas aqui também, que a gente fala tanto, né? Parece estar tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. E eu louvo a Deus. Nós queremos agradecer aqui a presença de todos que estão conosco. César, sua mãozinha continua levantada. Você gostaria de falar mais, minha amiga? Acho que não. Acho que ela só esqueceu. Acho que ela esqueceu. Só isso mesmo. É bem a cara dela. Então, nós vamos partir para a oração final. Eu havia falado com a irmã Terezinha. A senhora está disponível, minha irmã? Nossa oradora quase oficial aqui na sala. Está sempre disposta, disponível a falar com Deus. E estou sim. Louvado seja Deus, minha irmã. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença de todos. Eu gostaria aqui de mencionar o nome de cada um, desde aqui o primeirinho até o último. E eu louvo a Deus, ainda somos 26 participantes na sala nesse momento, né? Já são quase 6h30, e ainda temos aqui um bom número. Outros já saíram, precisaram ir para o trabalho. Nós temos aqui algumas pessoas que estão conosco todos os dias, outras que vêm vez ou outra, outras que talvez seja hoje a primeira vez que está conosco. Eu vejo aqui um nome, eu não estou na sala todos os dias, mas agora já acabou de sair. Eu queria agradecer realmente a presença de todos vocês. Tinha aqui conosco um nome diferente, o irmão Jairo, mas ele já saiu da sala. E muitas outras pessoas que aqui estão, não sei quanto tempo você já está conosco, você já frequenta a sala de consagração, mas eu queria dizer para você, nessa sala, todos os dias, nós sentamos aqui no banquinho da Escola de Jesus e ouvimos o Espírito Santo a falar conosco e aprendemos muito da Escola Celestial. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que amanhã, às 5h, estejamos todos aqui novamente para glorificar o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Rutinha, você pode fazer a oração cantada? Deus abençoe. Irmã Terezinha, fique à vontade, viu? Vamos orar então, né? Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos por esses momentos preciosos em que passamos na tua presença nessa igreja virtual. Nós agradecemos o Senhor, meu Deus, porque cada manhã o Senhor vem falar a nós através dessa sala de consagração, através dos mensageiros e das mensageiras que o Senhor tem enviado até essa sala. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelas tuas advertências, pelos teus conselhos, pelas tuas orientações. Muito obrigada, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que ajude a cada um de nós que fazemos parte, que entramos nessa sala a cada manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática toda a luz que o Senhor tem enviado até nós, todas as mensagens, todas as advertências. Nos ajuda a obedecer e andarmos na tua presença, fazendo a tua vontade. Quero colocar nas tuas mãos, ó Pai, a vida da Renata.
o ministério dela, Pai. Ela tem uma vida ativa, como ela mencionou. Eu rogo, Senhor, derrama sobre ela o teu Santo Espírito em porção dobrada, que ela capacita ela cada vez mais e mais, que todo o ministério dela seja uma bênção, seja abençoada, aprovado pelo Senhor, dela a tua orientação, dela a tua direção. Quero clamar ao Senhor por cada pessoa que sai aqui nessa sala. Oh Deus, eu quero pedir, Senhor, meu Deus, que o som dos nossos corações, da nossa mente, visita, Pai, cada família, cada lar representado aqui, toma em tuas mãos. O Senhor conhece os pormenores das nossas vidas. O Senhor sabe onde cada um de nós somos mais provados, somos mais tentados. O Senhor sabe as nossas lutas. O Senhor sabe, conhece as nossas aflições. O Senhor conhece as orações que cada um de nós fazemos secretamente. Por misericórdia, Pai, toma em tuas mãos. Cada pessoa, muitas pessoas entram nessa sala, às vezes não falam, mas o Senhor conhece o coração, sonda por misericórdia, Pai, e derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Como nós carecemos nesses dias finais da chuva serô, do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Oh, Pai, o Senhor viu as lágrimas da irmã Mira, Pai, a angústia dela, é a angústia talvez de quase de todas nós que estamos aqui, de todos nós que estamos nessa sala, porque nós choramos, nós clamamos, nós jejuamos por pessoas, por filhos, por pessoas que nós amamos e que estamos vendo, Pai, distanciando o Senhor, indiferente e descuidado. Mas, oh, Pai, colhe as nossas lágrimas, ouve as nossas orações, atende, Pai, a oração de mães e pais suplicantes ao Senhor pelos nossos filhos, pela nossa família. Oh, Pai, tenha misericórdia, nos ajuda a sermos luz, nos ajuda, Pai, a refletir o caráter do Senhor, como a irmã Renata comentou, que as pessoas que convivem conosco, nossos filhos, genro, nora, neto, famílias, possam ver Cristo, possam ver estampado na nossa vida o amor, a bondade, a paciência, a sabedoria e o poder de Cristo Jesus é refletido em nós. Nós te rogamos essas bênçãos, Pai eterno, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Amém. Iapo, você consegue colocar o hino final? Se quiser, eu posso colocar aqui, viu? Por favor, Renata. Muito obrigada, querida. E dessa forma nós nos despedimos uns dos outros. Posso escolher qualquer um? Sim. Tá. Só um minutinho que eu tô aqui compartilhando, viu? Sigo a perigosa
Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom dia para todos e até amanhã. Bom dia, até amanhã, amiga. Se Deus quiser. Amém. Até amanhã.